E a gente continua aqui nessa repercussão, Leandro, sobre a morte do Papa Francisco. E neste momento chamamos para a conversa o teólogo especialista em filosofia, teologia política e também filosofia da religião, Edivaldo Chamar, conosco na linha, para falar um pouco da importância do papado de Francisco. Tudo bom, Edivaldo? Bom dia, bem-vindo à programação da CBN. Olá, Marcelo. Olá, Leandro. Olá, ouvintes da CBN. Estou aqui para conversarmos sobre essa perda, tão lamentável de alguém lúcido, ousado e valente, eu diria valente, em sintonia com o nosso tempo. Ao longo de toda a manhã, nós temos falado a respeito desse legado que Francisco deixa para a Igreja Católica, para os fiéis. Foram 12 anos à frente da Igreja e um Papa que foi responsável por uma série de reformas, importantes. Tinha posicionamentos até, podemos dizer, políticos muito que contrastavam com uma ala mais conservadora da Igreja Católica. E eu te pergunto, até que ponto essas reformas promovidas por Francisco serão continuadas num próximo papado, independentemente de quem assuma a responsabilidade da Igreja a partir de agora? Marcela, como falou o cardeal Odilo Scherer há pouco, na coletiva dele, eu estava acompanhando aí ao vivo, é imprevisível, a gente não sabe dizer qual o perfil, do ponto de vista até político, desse novo líder. O Papa, a função papal, tem, na realidade, dois chapéus. Ele, por um lado, é o bispo de Roma, líder da Igreja Católica, da religião católica para o mundo, mas também, ao mesmo tempo, ele é um chefe de Estado. E é importante perceber isso. E essa linha tênue, às vezes, é confundida pelos próprios fiéis ou quem o escuta. Quando o Papa fala, ele está falando como um agente político ou um agente, digamos assim, espiritual. Então, toda vez que um Papa se posiciona politicamente, ele vai trazer consequências à sua fala. E o Francisco, por ser extremamente em sintonia com o seu tempo, preocupado com as questões contemporâneas, a questão da orientação sexual dos indivíduos, a questão do meio ambiente, a questão por exemplo, me veio à mente agora a encíclica Laudato Si, que ele escreveu em 2015, que trata exatamente de os cidadãos da Terra, olhar a Terra com cuidado, não só do ponto de vista do meio ambiente, mas do ponto de vista, sobretudo, social, que era uma bandeira muito presente do Papa Francisco. Então, quando se fala sobre essas questões, isso cria um problema. O Francisco ele pontua nessa encíclica a questão da casa comum. É um termo que ele gostava de usar. A casa comum vem de uma expressão grega, do grego primitivo, chamada oikos, que significa a casa de todos nós. No grego primitivo, a palavra oikonomos, mordomo. Então, todos nós somos mordomos da terra e dos seres que habitam na terra. Então, o posicionamento dele era muito avançado, e quando ele se posicionava politicamente, criava algumas situações, e como a gente está vendo esse mundo muito polarizado, pode ser que um novo líder tenha uma visão mais conservadora do que Francisco, que, como eu falei, essa linha tênue, os seus ouvintes, os seus fiéis não entendiam bem. Ele está falando enquanto Papa espiritual, poder, digamos assim, atemporal ou poder temporal. E essa relação política e religião ela é muito complicada desde o século IV, com o imperador Constantino, e a gente vê no Brasil isso reinando hoje, essa intersecção entre política e religião.
Edivaldo Chamar, teólogo, especialista em filosofia e teologia política e filosofia da religião, está conversando conosco aqui sobre essa interface, né, essa linha tênue, como o Edivaldo está explicando, entre política e religião. Isso foi muito presente durante todo o pontificado, né, durante todos os anos em que o Papa Francisco esteve à frente da Igreja Católica. Queria te ouvir um pouco, Edivaldo, sobre a perspectiva de futuro desse lugar que o Francisco vai ocupar na história política da Igreja, né? Claro que a gente já teve papas que também se manifestaram sobre temas políticos, mas, do ponto de vista da Igreja ser ainda conservadora e das pautas que o Francisco colocou, ele se insere em algum lugar de destaque na lista dos papas, como alguém que, olha, não, esse papa, ele colocou pautas que jamais haviam sido colocadas antes. Dá para a gente colocar dessa forma? A gente perdeu contato com o nosso entrevistado, caiu aqui a ligação, mas a gente vai continuar falando a respeito desse assunto, né? Porque há muito essa importância também do viés político. Querendo ou não, esse tipo de... tanto a política quanto a religião acabam se interligando, e o Papa é uma figura importantíssima quando a gente tem assuntos pertinentes para o mundo todo. Nós já retomamos o contato com o nosso entrevistado, Edivaldo Chamar. Vou pedir, Leandro, para você repetir para ele o final da sua pergunta, para que ele possa nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Isso, Marcela. Eu queria colocar, Edivaldo, em perspectiva, né, o lugar que o Papa Francisco entra para a história ao colocar temas que, eventualmente, a Igreja jamais tinha discutido, ou dar um lugar diferente para assuntos de política. Na história da Igreja, dá para a gente situar o Papa Francisco num lugar de maior destaque nesse sentido? Sem dúvida, Leandro, o legado do Papa Francisco é extraordinário, né? E ele deixa para nós esse legado de alguém que costumava ouvir as questões do nosso tempo, né? Ele falava sobre a pós-modernidade, que é um tempo que vivemos, né? Extremamente ambíguo, onde verdades são relativizadas, desconstruídas, e ele transitava por esse caminho. Recentemente eu vi uma fala do cardeal Jaime Spengler, que é o atual presidente da CNBB, onde ele falava dessa disposição extraordinária do Papa em escutar as pessoas, né? E não tomar decisões unilaterais ou posturas unilaterais. Então, o fato também de ele vir da América Latina é um fato extremamente inédito, né? Eu me recordo em 2013, quando ele fala pela primeira vez ao público, logo depois que ele foi eleito Papa, ele, em tom de brincadeira, começou a sua fala dizendo: os meus irmãos cardeais decidiram escolher alguém do fim do mundo, né? E ele disse isso com um tom de brincadeira. Então isso é muito importante, de alguém que vem de um lugar cultural extremamente precário em relação ao resto do mundo, alguém que dialogava com a teologia da libertação, mas não do ponto de vista ideológico, né, mas do ponto de vista social, alguém que tinha esse olhar para o outro, né, com muita singularidade. Eu entendo também, Marcela e Leandro, que é importante notar que esse foi o primeiro Papa que vem do mundo jesuíta. A ordem jesuíta, sim, dentro da estrutura católica, ela é conhecida pela valorização da intelectualidade, do mundo acadêmico, né? Daí vem as universidades católicas, por uma consciência política muito importante. E a ordem jesuíta tem essa capacidade de adaptar-se ao longo do tempo a diferentes culturas, esse compromisso com o diálogo intercultural, o próprio esforço do Papa com o ecumenismo, de conversar não só com religiões do meio cristão, da cristandade, mas um diálogo interreligioso. Então, tudo isso é um legado extraordinário que nós percebemos na vida deste homem, desse líder, né? Esperamos que os próximos papas, que não sejam exatamente iguais, mas que tenham essa capacidade de interpretar o momento em que se vive, né?
É muito difícil a gente sair de um papa tão carismático, né, e encontrar alguém que não tenha não siga esse caminho, né, da bondade, esse caminho de aproximação com a população. Esperamos que venha aí não um novo Francisco, mas uma pessoa que siga essa linha, né? Exatamente, exatamente. Edivaldo Chamar, agradeço muito a participação do senhor aqui conosco. Ele que é teólogo, especialista em filosofia e teologia política e também filosofia da religião, nos ajudando nessa grande cobertura do falecimento do Papa Francisco aos 88 anos. Obrigada, Edivaldo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. 11h54. E, claro, nesta cobertura especial, a gente lembra, né, Leandro? Falamos mais cedo que Papa Francisco era muito do povo, próximo, tinha essa cultura latino-americana. E entre os prazeres carnais do Papa Francisco, digamos assim, estava o futebol.